Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz, nesse sábado gostoso, esse sábado cheio de reflexão, essa véspera, né, de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando agora o nosso programa Sexualidade e Espiritismo, com o estudo do livro, deu um branco aqui, Sexo e Consciência, tá aqui o livro, pessoal, viu? O problema é que é de neurônio, fique tranquilo, viu? Deu um branco. Eu sou Andressa Bispo, é sempre com grande alegria que a gente vem aqui refletir juntos. Já vou dar uma boa noite aqui para o Jorge Brandão, né? Seja bem-vindo, Jorge, que alegria ter você por aqui. Para o Jaime Barral, de Recife, Pernambuco, também seja bem-vindo. Para a Natália Alves Vieira, boa noite, Natália. E se você também quer deixar aqui o seu oi, o seu boa noite, a cidade da onde está nos vendo, nos ouvindo, escreve aqui para a gente nos comentários que eu dou um oi aqui ao vivo para vocês. Agradecer a Deus, antes de tudo, por estarmos aqui congregados, reunidos, para falar da mensagem dos céus, desses espíritos amigos que vêm aqui nos orientar, acalentar o nosso coração e nos instruir sobre a vida espiritual, não é mesmo? Quero agradecer aqui aos canais parceiros, à equipe do Renovando Consciências e a todos os canais que retransmitem esse programa. Nosso muito obrigado e eu espero que você se inscreva em qualquer um dos nossos canais, Consolar Esclarecer de Lisboa, Web Fraternidade, TV Nave, TV7, também a equipe Renovando Consciência, em Lives TV, Espiritismo e Mediunidade, também aqui com a gente. E é claro, se você não conhece ainda o nosso canal aqui de Barra Bonita, NEP Vê de Jesus, depois que acabar o programa, vocês vão lá, se informem. Tem muito conteúdo bom, doutrinário. Deixe sua inscrição, seu like, compartilhe se gostar. NEP Vê de Jesus aqui de Barra Bonita. Bem, pessoal, nós vamos entrar aqui agora no capítulo 3 desse livro maravilhoso de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje o tema é excitante. Hoje nós vamos falar sobre o aborto. Em um país como o nosso, que está querendo legalizar drogas, legalizar aborto, nós, como cristãos, buscando entendimento das coisas espirituais, qual é a visão da doutrina espírita? Qual é a visão que a revelação divina traz para nós sobre matar ou não um outro irmão? Que isso é fato. O aborto é um assassinato. Mas vamos aqui entrar na obra de Divaldo e ele começa nos falando no primeiro item aqui sobre aborto provocado. Primeiro eu vou falar boa noite aqui para Antonieta Bezerra. Olha eu aqui, amiga. Verdade, Antonieta, obrigada. Ela estava comigo aqui no programa anterior das 8 horas, que é o Mecanismos da Mediunidade, e agora está aqui ligadinha. Obrigada, viu, Tereza? Seja bem-vinda de novo. Obrigada. Bom, pessoal, aborto provocado. Pode? E aí Divaldo começa nos dizendo assim: o aborto provocado é um crime hediondo. É, acima de tudo, um crime covarde, pois vai interromper a vida de alguém que não se pode defender. O Espiritismo, assim como as outras religiões, desaprova o aborto provocado. Calma, antes de vocês começarem aí a comentar aí, esbravejando, vamos ouvir primeiro e aí depois a gente comenta. E ele diz assim: de acordo com a lei divina, não é a lei humana, é a lei divina, a lei de Deus, a união sexual, além das emoções, das sensações que proporciona, tem como efeito próximo e imediato a procriação. Foi através de uma relação sexual que a maioria de nós, se não todos nós, estamos aqui.
Quando o casal se encontra para o relacionamento sexual, é óbvio que deve esperar a geração de um ser, se não toma os devidos cuidados. Consequência daquele ato livre, espontâneo, aceito. O exercício da sexualidade deve estar acompanhado de responsabilidade. Justifique-se o aborto como se melhor pretenda. Entretanto, matar um ser indefeso é, sem dúvida, um dos mais graves delitos praticados contra a vida. Ainda mais se pensarmos que esse ser não teria pedido para ser formado por quem se conjuga sexualmente de forma leviana. Bom, ele diz assim: receber nos braços um filho que a vida nos enseja, nos dá, é sempre uma bênção. A alegação de que a mulher é dona do seu corpo e pode oferecer-nos no futuro uma argumentação sofista de filhos ingratos, constrangidos a atender pais escleróticos, hemiplégicos, deficientes mentais, podendo eles ser tentados a propor nas altas casas do legislativo um conjunto de leis para se livrarem desses genitores, estabelecendo a morte piedosa deles, em benefício de suas comodidades. Deliberação e liberação do crime que se deseja legalizar, poder-se-á responder por mais tremendas e hediondas consequências. Então, veja, Divaldo está falando aqui de uma situação em que muitos jovens, muitos casais unidos numa vida conjugal, temem. Então, qual que é o maior temor dos jovens de hoje em dia? Todo jovem de hoje quer viver uma vida sexual ativa, até do ponto de vista da libertinagem, que ultrapassa, os valores sexuais e o conceito de união sexual. Eles querem viver essa libertinagem e essa relação sexual ativa sem nenhum tipo de responsabilidade e comprometimento com nenhuma criatura. Então, hoje em dia, ninguém quer ser pai e quer ser mãe. Antes da gente continuar, uma pausinha, vou falar que boa noite, André, seja bem-vindo. Acabou de desencarnar, misericórdia. Que Jesus, receba o nosso companheiro André Luiz Peixinho, meus sentimentos. Que nós possamos orar, colocar ele em nossas orações, para que ele seja, com certeza, será bem recebido pela espiritualidade e que a espiritualidade também conforte todos os familiares, os nossos sentimentos, viu, André? Obrigada por você avisar aqui a gente. Bom, então voltando aqui, pessoal, vocês vejam, nós estamos falando aqui da porta do renascimento e o nosso companheiro vem trazer uma notícia de alguém que acaba de entrar pela porta da desencarnação, da morte. Então, vamos parar e pensar. Todos nós vamos adentrar pelas portas da desencarnação, da morte, não é isso? Menos dia, mais dia, sem que a gente saiba a data determinada. Mas a questão é que se você ainda não é um espírito perfeito e precisa reencarnar novamente para expiar, para provar, as suas imperfeições ou as suas virtudes, se você ainda precisa adentrar pelas portas do renascimento para continuar no seu processo de reeducação espiritual para chegar à perfeição, como que você vai fazer isso se você não quer ser gerador da vida? Como? Como que nós vamos dar oportunidades para os nossos irmãos que precisam reencarnar, e a gente pode e vai estar nessa posição,
Se os jovens de hoje não querem ter filhos. E por que eles não querem ter filhos? O que Divaldo falou aqui? Porque o medo de receber um filho rebelde ou um filho criminoso que vai te colocar num sanatório, num asilo no dia de amanhã, ou de um filho que vai ser violento, agressivo, que não vai te respeitar e que de alguma forma vai te fazer sofrer, hoje em dia esse medo é muito comum. Muito comum. E nós só temos essa geração com esse tipo de pensamento porque essa mesma geração foi criada de qualquer jeito, sem valores éticos e morais, sem construções firmes no Evangelho do Cristo. Porque se nós damos bases sólidas, se os nossos filhos conhecem o Evangelho do Cristo, então o pensamento sobre o que é ter uma família é outra coisa. Não é cercada de medos nem de violências exteriores. E aí o que acontece? Ele diz aqui assim: um ato como esse é programado nas trevas da consciência da mulher, que por alguma razão se sente culpada ou deseja vingar-se daquele que a fecundou e a abandonou em situação deplorável ante os padrões sociais vigentes. Veja, essa é uma situação, não é a única que Divaldo está falando aqui. E nem sempre é implantado pelo sentimento feminino de abandono, como ele está falando aqui. Muitas vezes a mulher quer levar essa gestação adiante, mas o parceiro não. Porque o homem, ele tem muito mais medo hoje, a geração de hoje, os homens de hoje, eles têm muito mais medo, não estou generalizando, mas a maioria, tá? Eles têm muito mais medo da responsabilidade de ter uma família do que antigamente, que era uma coisa comum. Antigamente, ter uma família era algo que não se especulava. Será que eu vou ter ou será que eu não vou ter? Era algo que era para ser feito. O homem precisava de uma esposa, a mulher precisava de um parceiro, e se constituía ali uma célula doméstica, uma célula familiar. Não tinha esses questionamentos. Será que meu filho vai ser assim, vai ser assado? O que será que vão aprontar? Não tinha isso. Mas aí a gente foi recebendo esses espíritos difíceis de educar, a gente foi recebendo essa geração que está tendo nas mãos a oportunidade de se melhorar como espíritos e foi ficando com medo, porque a missão realmente é difícil. Não é impossível. Mas se você não for forte, você não vai querer levar uma gestação nos dias de hoje adiante. Mas ele continua dizendo assim: trata-se de uma tentativa de agredir moralmente o companheiro que a deixou em uma situação de severas dificuldades materiais. Frequentemente, a mulher que passa por essa circunstância adversa desenvolve um sentimento de ódio pelo parceiro que a desconsiderou e por um desejo de vingança que eclode em sua intimidade, não podendo matá-lo, ela o faz contra o fruto daquele relacionamento que lhe provocou a mágoa de grandes proporções. Boa noite, Norma, Belém do Pará, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Olha, pessoal, eu não sei se vocês concordam comigo aqui, tá? Mas toda vez que uma mulher se comporta dessa maneira, para mim, é fraqueza. É fraqueza. Naquela hora a pessoa se enfraqueceu diante da vida. E nós já falamos aqui outras vezes sobre as dificuldades
de uma gestação não desejada. Então, se você não quer passar por uma situação dessa, por um constrangimento desse, faça o possível para que você não engravide. Porque no final das contas sempre sobra para a mulher. Essa que é a verdade. O pai é parceiro, é presente. Tem muitos pais que fazem os papéis de mãe. Mas na maioria, a grande parte, a grande responsabilidade é propriedade da mulher. Porque é a mulher que vai passar mais tempo com o filho, ou com a filha, ou com os filhos. E é a mulher em que as crianças vão voltar as suas atenções e vão prestar mais atenção no que ela fala, no que ela faz, para poder imitar, para poder se espelhar. Não que ela não faça isso com o pai, mas ela vai fazer em maior. Mais tempo. Então, pessoal, ele continua aqui assim, ó. O aborto também é praticado por mulheres que simplesmente rejeitam a maternidade, devido à insatisfação com essa gestação não planejada ou mesmo por futilidade. Quando tem receio de sofrer alterações estéticas no corpo, opta pelo aborto criminoso, adquirindo uma grande dívida perante a consciência cósmica. Olha, nós estamos na geração da sensualidade, do sensualismo. Hoje, nós vemos meninas de 9, de 8 anos para frente, andando com roupas tão inapropriadas que essas meninas, elas estão quase nuas. Como é que não vão excitar a violência, a pedofilia, um estupro, seja ele dentro da família ou fora? Ou então, como é que não vai excitar um relacionamento muito precoce na maneira comportamental das crianças de hoje? E o que eu acho engraçado é que a educação vem de casa. Porque você vê, na maioria das vezes, a mãe se vestindo da mesma forma vulgar. E está totalmente desconectada da criança. Isso é um fato, é uma realidade. E aí, depois, a sua filha, né, por N razões, vai chegar em casa grávida, em tenra idade, em tenra adolescência, e aí você vai querer provocar um aborto, acarretando mais e mais débitos para teus filhos. Então, é uma questão de estrutura familiar. É uma questão de ensinamento cristão ou não. É uma questão de informação social. É uma questão de cuidado. Quando a gente recebe um filho no braço, o seu mundo agora não é mais o seu. O seu mundo agora pertence àquele filho. A sua responsabilidade perante Deus em cuidar ou não de um filho será cobrada. E muitas vezes essa cobrança já acontece aqui na Terra. Quando a nossa consciência fica pesada e o remorso nos visita ao vermos um filho que a gente não cuidou e não ensinou direito, se viciar em drogas, partir para a criminalidade, para a prostituição. Como é que fica a sua consciência diante disso? E aí depois você pode parar, fosse melhor eu ter abortado. Fosse melhor eu ter abortado?
Vamos continuar lendo aqui para a gente ver as consequências espirituais. Quem sabe assim o povo se conscientiza, né? Ele diz assim: em nenhuma circunstância serão encontradas justificativas para o infanticídio. Não somos autores da vida, por isso não temos o direito de submetê-la aos nossos caprichos, eliminando-a. Perante os códigos éticos da vida espiritual, apenas uma situação nos autoriza a praticar a interrupção do processo gestacional: o aborto terapêutico. Allan Kardec transcreveu a opinião dos espíritos sobre o aborto, no qual se pretende salvar a vida da mãe. Então, quando uma gestação oferece risco à mãe, risco de vida, aí é permitido abortar. Quando a integridade física da mãe está em risco, é preferível que preservemos uma vida já consolidada. A mãe já está ali, né? Já está reencarnada, já está ligada ao corpo físico, do que comprometê-la em razão de uma vida ainda em formação. Salvando-se a vida da mulher, ela terá outra oportunidade de receber esse espírito como filho. E ter filhos, oportunidade de ter filhos e de trazer a vida física, o espírito ora candidato à reencarnação. Justifica-se que o aborto torna-se um ato legal. A onda de crimes em torno dele se fará muito menor, o que é equívoco. Olha, você dizer que diminuir a população do planeta através do aborto vai diminuir a criminalidade é um erro. É um erro. E ele coloca que as estatísticas demonstram a continuidade do aborto clandestino, pondo-se em risco a vida da mulher. Se tivermos de legitimar o aborto para impedir outros crimes, retornaremos às faixas primárias da vida. Abortar para evadir-se da responsabilidade é livremente aceita nunca. Olha, pessoal, algumas nações, alguns povos da antiguidade, é muito engraçado que esses povos hoje já se encontram reencarnados, né? Mas alguns povos da antiguidade, o que eles faziam? Quando o filho nascia com algum defeito físico, ou não nascia homem, né? Como os espartanos, por exemplo, eles se livravam dos bebês. Então, eles só aceitavam filhos homens e também filhos saudáveis. Eram poucas as mulheres que nasciam dentre alguns povos da antiguidade. Aí você pega hoje, né, a Espanha. A minha irmã mora na Espanha. E ela tem um filho de 1 ano e 3 meses. Quando ela engravidou, lá, não é aqui igual ao Brasil, que tem deficiência, né, de exame, essas coisas. Lá eles têm, assim, uma preocupação em fazer todos os exames possíveis para detectar todos os genes que vão constituir aquele ser, aquele embrião. Então, ela fazendo todos os exames, ela me relatou que eles fazem um exame lá que pode detectar se a criança vai nascer autista, com síndrome de Down, se ela vai nascer com algum problema mental ou até mesmo problema físico. E aí ela me disse que se é detectado nesse exame que a criança vai nascer com esse problema genético, a mãe pode, perante a lei, decidir por abortar a criança. Porque ela não quer ter um filho defeituoso. Veja, aonde estão os povos de antigamente? Aonde estão os egípcios que, quando viram o povo de Israel se multiplicar de forma gigantesca, ficaram com medo de uma rebelião? Aí o que eles fizeram? Sob o comando do faraó. Os soldados entraram nas casas dos hebreus, cataram todos os bebês
e jogaram para os jacarés. Olha, é muito diferente do aborto hoje, uma situação dessa. A gente, numa linguagem simbólica, não está jogando o espírito na boca do jacaré quando a gente aborta. E eu disse para minha irmã, eu falei, pelo amor de Deus, gente, para que fazer investigação genética? Se é para você saber a realidade com que você vai lidar, tudo bem. Agora, fazer uma investigação genética para saber se você vai se livrar do filho ou não, meu Deus, só fique grávida e tenha esse filho. E é engraçado como a maioria das mulheres lá na Espanha consegue, sem nenhum peso na consciência, optar pelo aborto. Porque elas não sabem o que as espera depois. Porque se elas soubessem, e se a maioria de nós soubesse todas as consequências dolorosas que a gente vai enfrentar em todas as atitudes ruins que a gente toma diante do outro, a gente não faria metade. Não faria. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer espiar. Ninguém quer reparar um mal cometido por outro. Então, não façamos o mal, não é isso? E aí, ele continua aqui dizendo, né? Por mais que o aborto receba legalização oficial, nunca deixará de ser um crime hediondo contra a humanidade. No entanto, a criatura humana, pelos seus instintos agressivos, procura um mecanismo desculpista nas leis terrenas, invariavelmente injustas, para dar vazão aos seus sentimentos perturbadores. Qual ocorre nesses dias em que o abortamento é ilegal? Mesmo que as leis se tornem favoráveis ao crime do infanticídio, aqueles que o cometeram não poderão alegar que agiam sob o amparo da legislação humana, porquanto estabelecido no Decálogo, não matarás. E este preceito não tem exceção diante da consciência cósmica, da consciência de Deus. A interrupção da vida da criança sempre representará um grave delito. Ademais, repugna a consciência humana matar uma vítima indefesa, somente porque os caprichos, os preconceitos e os anseios desvairados impõem essa atitude, que nunca terá justificativa. Pesquisas feitas ao longo das últimas décadas dão conta do aumento desenfreado das mulheres praticando o aborto em diversos países, como o Brasil. A partir da década de 1960, quando as mulheres passaram a sentir-se no direito de experimentar o sexo sem amor e sem vínculos, elas resolveram aderir à comodidade de rapidamente se verem livres de uma gestação que transforma em empecilho para a busca de novos prazeres. Um fator que intensificou a esta escolha foi a facilidade de praticar-se abortos clandestinos em todos os lugares. Vejam, pessoal. Qual que é a causa da gestação? O que gerou uma fecundação? Foi uma relação sexual sem prevenção, não é isso? Em todo lugar do Brasil, no posto de saúde, qualquer postinho de saúde aí do seu bairro, você vai ter pílula de graça, ginecologista e vai ter preservativo. Então, é um problema de despreocupação. Porque se você se preservou, tá tomando pílula, colocou DIU, se você operou, seja, né, a operação masculina, a operação feminina, a vasectomia ou a laqueadura, e mesmo assim você engravidou, aí a gente só pode resumir que é da vontade divina, que aquele filho precisava nascer.
Mas agora, se você engravidou porque você não se preocupou com isso, estou falando de uma situação, tá? Não estou falando de todas. Eu estou falando de uma situação onde a pessoa se preocupa apenas com o prazer momentâneo e esquece de se prevenir. Que culpa que o espírito tem? Que culpa? Lembrando que não há reencarnação ao acaso. Não há. O que nós temos são reencarnações programadas. E até mesmo numa situação em que você se descuidou, foi vista a oportunidade de você receber aquele espírito que necessitava ser seu filho. A espiritualidade estava esperando um descuido seu, ou estava esperando você decidir pela maternidade. Alguma coisa ia acontecer. Agora, é uma situação. Eu estou falando aqui de uma situação que você poderia ter evitado e que o único responsável foi você mesmo. Tá tudo aí na mão. É pílula, é médico, é camisinha, tá tudo aí na mão. Dá para ter uma vida sexual ativa sem depois querer assassinar ninguém. Não é legal? Você não precisa se tornar um assassino para ter relação sexual. É forte essa palavra? É forte, mas a intenção aqui é chocar. É chocar. Porque é isso que é aquele que aborta, um assassino. E aí eu pergunto, você, fizeram essa pergunta para Chico, né, sobre o aborto. E Chico respondeu, olha, eu realmente agradeço aos meus pais e não gostaria de estar no lugar do espírito abortado. Será que a gente gostaria de passar por essa situação? Quantas obsessões, quantas doenças, quantas enfermidades provêm do aborto? Quantos débitos presentes, futuros, para 10 encarnações você não vai acarretar por se amedrontar diante da maternidade? E aí ele continua aqui dizendo assim: por outro lado, a ausência de educação em saúde contribuiu para que meninas em todo o mundo engravidassem cada vez mais cedo. Foi o que eu te falei lá no começo. Em nosso serviço de saúde, na Mansão do Caminho, conhecemos meninas grávidas aos 11 anos de idade, que se tornaram mães nesta faixa etária, o que significa uma verdadeira aberração, uma falência da sociedade em educar os seus jovens. Essas meninas praticarão sexo sem nem ao menos possuírem um organismo preparado para isso, estimuladas pela curiosidade e pela desinformação. Veja, há uma crença cultural que antigamente, quanto mais cedo era, melhor para a mulher se casar. Quanto mais cedo, mais jovem ela fosse, mais fácil era arrumar um marido, né? Porque antigamente, né, os homens desejavam mulheres virgens cada vez mais jovens. Então, arranjar um casamento para sua filha, né, no século passado ou no século 18, 17, aos 13, 14 anos de idade, era muito comum. Era muito comum, as pessoas casavam, depois dos 10 anos, se davam em casamento. Porque era a cultura da época. Uma cultura que, graças a Deus, foi melhorando. E eles não tinham nenhum tipo de preocupação com a gestação, se ia pôr em risco a vida da mulher ou não. Por quê? Eles pensavam o seguinte: menstruou é mulher. Não é isso?
Começou ciclo menstrual, virou mulher. Então, pode ser mãe. Gente, olha só. Hoje nós temos meninas começando o ciclo menstrual aos 8 anos de idade. Como é que uma menina aos 8 anos de idade, por apenas começar o ciclo menstrual, tem condições de ser mãe? Sabe, assim, é umas coisas de louco que a gente para e fica pensando, fala, meu Deus, será que eu tô nesse mundo mesmo? Deixa eu falar boa noite aqui para a Maria do Carmo, seja bem-vinda. A Maria do Carmo fez comentário, meu marido fez de tudo para eu abortar. Ô, Maria do Carmo, mas não abortar, abortei. E ele disse que não abortei. Então, deixa eu ver se eu entendi, Maria do Carmo. Seu marido fez de tudo para você poder abortar e você foi firme, disse não para ele, foi isso? Ó, parabéns. Ele dizia que eu não tinha idade, 50 anos. Ai, pai do céu, meu Deus do céu. E por isso, eu acho que na realidade ele estava preocupado com ele em ser pai, né? Nessa idade, né? Não com você, viu, Maria do Carmo? Mas e aí, o filho nasceu, tá com qual idade? Conta aqui pra gente. Vejam, é uma outra situação, pessoal. A minha irmã foi mãe com 41 anos. E a ciência, ela dá determinados tempos para que o ciclo gestacional da mulher ocorra da melhor forma saudável possível. Mas eu pergunto para vocês, para Deus, tem alguma coisa impossível? Se o filho tiver que vir, se tiver 60 anos, o filho vai vir. 34 anos. 34 anos tem seu filho? É isso? Ele dizia que não tinha idade, 50 anos. Conta aí pra gente. Bom, enquanto a Maria do Carmo vai contando a história dela aqui, a gente vai seguindo. Então, pessoal, é assim. Ciclo menstrual não é sinônimo de maternidade, tá? Se você é pai, é mãe, tem filho homem, explique isso para ele. Explique isso para ele. Porque ele não tem ciclo menstrual, mas ele tem puberdade. E puberdade não é sinal de paternidade também. Ou é? Há condições fisiológicas para se gerar um bebê? Ah, mas isso não quer dizer que a gente vá fazer. É por isso que Deus nos ilumina com inteligência, com o desenvolvimento da sabedoria e da intelectualidade. Como diz Salomão em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, jovem tem que ser jovem e adulto, aí ele tem condições de decidir sobre ter família ou não. O ideal é que ela decida por si, porque a gente não viveu, a gente não foi criado para ficar sozinho. Então, vamos parar com esse negócio aí, que ciclo menstrual, a mulher já pode ser mãe. Tem aquele caso daquela menina, não sei se vocês vão lembrar, que gerou muito, né? Repercutiu muito, né, nas redes sociais, impactou muito na nossa vida, porque a menina sofria abusos, né, constantes desde os 6 anos. Desde os 6 anos de idade, a menina sofria abusos do pai e do tio. E com 10 anos, a pobrezinha engravidou. E aí? Agora eu pergunto para vocês, é fácil a gente estar aqui discutindo e falando sobre a ordenação divina? É muito fácil.
Mas e se isso acontecer com a tua filha? Você vai ter a mesma firmeza de pensamento? Você vai falar isso para ela? Você vai falar, não, vamos receber essa criança com muito amor, ela será o teu companheiro, a tua companheira de vida. Vamos receber esse espírito da melhor forma possível e confiar nos desígnios divinos. Você terá condições de falar isso para a tua filha? Seja com 8, seja com 10, seja com 12? Porque falar dos outros é fácil. Mas e quando isso bate na nossa porta? Seja por falha, seja por descuido ou seja pelas portas da violência. Qual será a tua reação? Qual? Então, essa menina abusada desde os 6 anos de idade, pelo pai, pelo tio, engravidou aos 10. Onde é que estava a mãe nessa história? Onde? Será que essa menina estava desamparada por Deus? Será que ela foi esquecida pela divindade? Será que o seu anjo da guarda pegou uma mala e sumiu? Vocês acreditam mesmo nisso? Nós só podemos crer que paira sobre as nossas cabeças uma inteligência suprema, onipotente, onipresente e soberano de amor e de justiça. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, aonde está a injustiça? Onde? Nós só temos condições de analisar a vida de alguém e julgar e fazer especulação se nós conhecemos toda a sua trajetória espiritual. Foi uma violência contra a pobrezinha? Foi. A pobrezinha vai passar o resto da vida tratando com um psicólogo, com medo de se relacionar com outra pessoa. Mas o que aconteceu no seu passado espiritual não nos pertence para ela estar passando por essa situação. E o aborto foi decisão médica, se eu não me engano. Então, se foi preciso salvar a vida da menina, foi correto o aborto. Olha, gente, toda vez que a gente fala numa situação de violência doméstica, como o estupro de menores, de crianças, é uma situação que a pessoa tem que ser muito fria, muito cruel para não se sensibilizar. Se você souber de uma situação dessa, denuncie. Se você passar por uma situação dessa, fale para alguém. Deus não deseja o sofrimento para nenhum de seus filhos. E o sofrimento só vai até aonde a gente permite. Então, continuando aqui, pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, você está de parabéns abordando esse tema. Obrigada, Antonieta, viu? Eu acho que é um tema importante, né? Eu tenho filha mulher com 8 anos. Eu me preocupo muito, principalmente no início das relações sexuais que ela pode vir a ter, né? Mas é um tema importante, porque não cabe apenas à mulher. A mulher não faz filho sozinha.
A mulher precisa do homem para gerar um filho. Ainda precisa. Ainda precisa. Pelos meios naturais. Ainda precisa de um homem. Por mais que queiram tirar o papel do pai na família, a família ainda é constituída pela mãe e pelo pai. É claro, nós temos N constelações, tipos de família que não nos cabe julgar. Mas eu estou falando aqui na geração natural de um espírito, tá? E aí ele diz assim, olha, os fatores que incentivam a prática do aborto são diversos. A gente já vem tratando aqui. Primeiro, a desinformação, né, sobre a prevenção. Depois, a influência da cultura, né? Menstruou, né? Vamos gerar criança na mulher. Olha só. Em que a pessoa está imersa. E, por fim, a facilidade em executar uma intervenção médica que é oferecida indiscriminadamente em clínicas desumanas e exploradoras. Como foi o caso que eu contei para vocês aqui, da situação das espanholas, que tem a seu bel prazer, a qualquer hora que ela se sentir ameaçada por um filho, ela vai lá e aborta. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. A lei permite. Vamos orar para essas nossas irmãs. O nosso papel tem que ser de filhos de Deus. Por mais erradas que elas estejam ainda mergulhadas na ignorância, vamos orar para que Jesus coloque a mão sobre essas mulheres e que elas possam ter um minuto de consciência e de compaixão pelo outro. E aí ele diz assim, já encaminhando para o final, tá, pessoal? Em meu contato com comunidades extremamente vulneráveis, tá? Divaldo aqui vai relatar casos pessoais. Tenho percebido que o aborto é muito disseminado no seio da ignorância, pois nas classes privilegiadas, do ponto de vista socioeconômico, as orientações para evitar a gravidez são ministradas em todos os lugares. E por que será que entre a classe baixa essas informações não chegavam ou não chegam? Por que será? Conhecendo as pessoas, os meios para tomarem precauções antes de iniciar uma relação íntima. Contudo, em comunidades com severas restrições educacionais, né, a gente tem algumas aí, conheci jovens que nem sequer sabiam como ocorre a fecundação. Pai do céu. É um problema hoje os pais conversarem com os filhos sobre sexo. Tem filho que não permite a abordagem. Mas graças a Deus hoje nas escolas, cada vez mais cedo, está se abordando o tema. Mas é obrigação do pai ou da mãe, ou do cuidador, ou do tutelado, né? De quem tem a tutela, falar sobre o assunto. Antonieta colocou aqui. O que acontece com o espírito quando tem que ser retirado do ventre da mãe nessas condições? Porque o útero ainda está em formação. Veja, boa pergunta, Antonieta, né? Qual o sentimento que você acha, Antonieta, que vai predominar num espírito que teve uma oportunidade de reencarnar interrompida? A gente já começa por aí. Então, ele teve que ser retirado, que ser desligado, ele foi desligado de maneira abrupta, brutal, do ventre da mãe, por conta dessa violência do aborto provocado. E aí, ele vai ficar esperando uma oportunidade de vingança. Na mente dele, se ele não entendeu a intenção da mãe, se ele não compreendeu que a mãe
fez por falta de informação, por descuido, por qualquer outro motivo, se ele achou que a mãe sabia muito bem o que estava fazendo, esse espírito vai ficar rodeando a mãe até ele conseguir o seu objetivo, que é a destruição. Não me deixaram nascer, agora eu irei levá-los também à morte. E quando assim não acontece, né? Porque graças a Deus há intervenção divina para tudo, mas quando, né, o espírito não consegue a destruição da genitora ou do genitor por obsessão, em uma outra oportunidade de gestação, ele volta, ele reencarna como filho novamente. E aí ele vai trazer gravado no seu perispírito aquela situação da primeira rejeição. É onde você pode ter um filho genuinamente violento, genuinamente mostrando totalmente inimizado, inimigo dentro de casa com os pais, aonde ele vai reprimir toda aquela dor e transportá-la para o exterior na forma de violência, de raiva, né? Vai se fechar para as pessoas, para o mundo. Então tem N situações, tá? Mas nem tudo está perdido, tudo está achado. E Deus não abandona nenhum de seus filhos. Nenhum de seus filhos. Se nós, vejam bem, se nós sofremos as consequências dos nossos atos, e nós temos que sofrer, porque senão a gente não aprende. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês cometeram um delito. Você fez um roubo à mão armada, né? Você assaltou uma loja, né? Você, né, bateu aí no seu cônjuge e aí você vai para a cadeia, certo? Aí se você chega lá na cadeia, tem ar condicionado, tem aquelas comidas gostosas, tem visita íntima, né? A hora que você quiser, tem cigarrinho, muitos têm bebida. E a pena ainda é reduzida por bom comportamento, que preocupação que você vai ter com a consequência? A hora que a gente sair do cumprimento daquela pena, você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo, porque você não sentiu nada. Você não sofreu nada. Você só fez sofrer. E a consequência que você teve em fazer o outro sofrer foi boa. Então, como é que a gente vai aprender se a gente não sentir na pele o mal feito para o outro? É N situações. Então, caminhando aqui para o final, pessoal, falta 5 minutinhos, ele diz assim, ó: o homem, além de abandonar a mulher que fecundou, pode ainda chantageá-la para que ela pratique o aborto, condicionando a continuidade do relacionamento à realização do infanticídio, somente para ser livre das responsabilidades que acompanharão a sua futura condição de pai. E algumas mulheres cedem ao apelo e eliminam a criança para depois se arrependerem quando percebem que foram enganadas por um parceiro que já planejava abandoná-las desde o princípio. Somente algumas mulheres de fibra, de coragem, verdadeiras heroínas como Antonieta, decidem enfrentar todas as adversidades para levar adiante o compromisso da maternidade, mesmo que ele não tenha sido programado, como seria ideal. Elas entendem que é preferível ter um filho a ter um amante inconsciente e manipulador.
faço minhas palavras de Divaldo, que as nossas mulheres de hoje, que as nossas filhas sejam orientadas com fé, com cristandade e com coragem de enfrentar a vida. Que se num ato de despreocupação, de inconsequência, de imaturidade, né, acarretar de aparecer um filho, que ele seja recebido da melhor forma possível, porque é nosso irmão. Ele precisa da reencarnação, assim como nós também precisamos. Coloquemos isso no coração dos nossos jovens, vamos disseminar o sentido real da família, da relação íntima com alguém. Quais são as consequências dessas energias trocadas no ato sexual? Quais são os laços a serem, estruturados e amarrados quando você começa a se relacionar com outras pessoas? E da forma com que isso acontece, quais são as consequências? Nós precisamos erradicar o mal na raiz. E é através da educação moral, da educação espiritual que a gente vai conseguir isso. Então, meus irmãos, que nós possamos sermos dignos de sermos chamados de pai ou de mãe. Porque é isso que Deus espera de todos nós. Que Jesus nos ampare, abençoe a nossa noite, uma boa Páscoa a todos. Eu espero vocês amanhã no canal Renovando Consciências, Consolar e Esclarecer de Lisboa. Às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma live falando sobre o sentido da Páscoa na visão espírita. Onde é que Jesus e a sua ressurreição se encaixa numa festa judaica? Vamos entender isso. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigada pela presença, pela audiência. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo para que outras mães, outros pais também possam ter consciência do que é e de como se procedem as energias sexuais na vida do espírito. Muita paz, gente. Até o próximo sábado, mesmo bate-horário e mesmo bate-canal. Beijão!